Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os motores elétricos e a gente vai ver como é que faz a ligação de um motor elétrico trifásico que tem 6 terminais, né? Existem motores que têm mais terminais, mas a gente vai ver o motor que tem 6 terminais, como é que a gente faz para ligar esse motor numa rede elétrica trifásica que só tem 3 fases, né? Então, antes de a gente continuar, se inscreve no canal aí, se você está gostando, deixa o seu like e compartilha com os amigos, e se você não está gostando, deixa o dislike e compartilha com os inimigos, certo? Então, primeira coisa, antes de a gente falar sobre os motores, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de tensão de fase e tensão de linha, né? Na nossa rede trifásica a gente tem 3 fases que a gente convencionou chamar de R, S e T. Em alguns lugares chama de outros nomes, A, B, C, 1, 2, 3. As fases não se importam com o nome que a gente chama, tá? Mas a gente tem duas nomenclaturas para representar a forma como a gente mede essas coisas no motor, né? Então nós podemos ter aqui, por exemplo, tensão ou também corrente de fase. É aquela tensão ou a corrente que a gente vai medir realmente na bobina do motor, no enrolamento do motor. Se a gente estivesse trabalhando com transformador, seria na bobina do enrolamento do transformador. E a tensão de linha é aquilo que a gente vai medir entre duas fases, né? 2 terminais do motor, onde entram 2 fases da rede elétrica. Então é meio confuso porque a tensão de linha a gente mede entre 2 fases e a tensão de fase a gente mede na bobina do motor, né? Lembrando que esse conceito vale também para corrente, certo? Corrente de fase é a corrente que percorre a bobina e a corrente de linha é a corrente que vem lá da rede elétrica e entra no motor, certo? Então quando a gente está falando de tensão de linha, por exemplo, nós vamos medir a tensão entre 2 fases, né, entre RS, entre RT ou ST. Quando a gente for falar de tensão de fase, a gente vai medir a tensão aqui nos terminais da bobina. E aí a gente já pode começar a falar sobre uma forma de ligação dos motores elétricos trifásicos na rede elétrica, né? Uma das formas que a gente tem para ligar o motor é a forma de ligação triângulo, certo? Por que triângulo? Porque se a gente redesenhar as bobinas do motor, a gente vai formar aqui um triângulo. Às vezes também é chamado de delta, né? Então, como é que a gente faz essa ligação? A gente tem aqui uma bobina, aqui um terminal dela é o pin 1 e o outro terminal é o 4. A outra bobina, um terminal é o 2 e o outro lado é o 5. E a outra bobina, um terminal é o 3 e o outro é o 6. Então a gente vai juntar o terminal 1 com o 6, vai juntar o terminal 2 com o 4 e vai juntar o terminal 3 com o 5. Nessa pontinha que ficou aqui do 1 com o 6, a gente vai ligar uma fase, por exemplo, a fase R. Nessa outra pontinha onde ficou aqui o 2 com o 4, a gente liga uma outra fase, que pode ser a fase P. E nessa ponta aqui do 3 ligado com o 5, a gente vai ligar uma outra fase, que vai ser a fase S, nesse caso aqui, né? O que vai acontecer? Quando a gente tem esse tipo de ligação aqui, a ligação triângulo, a tensão de fase, quer dizer, a tensão nos terminais da bobina, se eu medir entre 1 e 4, ela vai ser igual à tensão de linha, porque basicamente eu estou medindo a tensão entre R e T, né? Mesma coisa para 3 e 6 entre R e S, ou 2 e 5 entre S e T. Então a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha, ou seja, vai ser igual à tensão da rede elétrica. Tensão de linha da rede elétrica. E a corrente de fase vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então vai vir uma corrente aqui pela fase R, por exemplo, e ela vai se dividir para essas duas bobinas. Só que não vai se dividir por 2, vai ser dividido por raiz de 3. Né? Para chegar nesse raiz de 3 aí, entra trigonometria, fasores, né? Então a gente não vai entrar nesse cálculo aqui, mas é importante a gente saber que a corrente de fase, ela é a corrente de linha, a corrente que vem pela fase da rede elétrica, e ela se divide por raiz de 3. A gente pode fazer
uma associação com a ligação em paralelo, apesar de não ser exatamente igual, né? Importante a gente lembrar que quando a gente vê lá na placa de um motor, por exemplo, escrito 220/380, né? Essa primeira tensão que aparece aqui é sempre a tensão para se fazer a ligação triângulo no motor, certo? E também é a tensão nominal das bobinas, ou seja, se o motor tem na placa dele 220/380 volts, significa que as bobinas dele foram projetadas para trabalhar com 220 volts, certo? Se ele tiver 380/660, significa que as bobinas do motor foram projetadas para trabalhar com 380 volts, né? Então a gente vai fazer, se a nossa rede elétrica é 380 volts, eu vou fazer uma ligação triângulo no motor e o motor vai trabalhar com a tensão nominal, a tensão de fase, né? Tensão na bobina de 380 volts. Certo? Lembrando que o que está lá na placa do motor, todos os dados que estão na placa do motor, são para quando a gente faz uma partida direta, ou seja, a tensão da rede igual a tensão nominal das bobinas. A gente aplica no motor a tensão nominal das bobinas e o motor parte com a tensão nominal, corrente nominal, potência nominal, fator de potência nominal e rendimento, né? Que é o melhor tipo de partida para o motor, certo? Para o motor, a partida direta é o melhor tipo. Então nós vamos ver agora a ligação estrela, né? A ligação estrela, também conhecida como Y, quando a gente faz uma conexão nas bobinas do motor e redesenhando a gente pode ter esse formato aqui, ou se virar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, vira um Y, né? Qual que é a ideia aqui? Na ligação estrela, a gente vai realmente juntar três terminais, o terminal 4, o 5 e o 6, vamos juntar tudo em um ponto só. Esse ponto aqui é considerado como o neutro da ligação, né? E aí, nas outros terminais que sobrarem, no 1, no 2 e no 3, a gente vai ligar as três fases R, S e T. Certo? O que isso aqui vai proporcionar, né, vai fazer para o motor? Vai fazer com que a tensão de fase, a tensão que está nos terminais da bobina, por exemplo 1 e 4, vai ser igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Ou seja, vou pegar a tensão entre R e T, dividir por raiz de 3, vai dar a tensão que está nas bobinas do motor, né? Por outro lado, a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha, ou seja, a corrente que vem aqui da rede elétrica é a mesma corrente que entra na fase, né, na bobina do motor, certo? Tanto pela fase R, quanto S, quanto T. A corrente que vem aqui é a mesma corrente que passa na bobina. É mais ou menos como se fosse a ligação série, né? Na ligação série a corrente de todos os componentes é a mesma, certo? Aqui acontece uma coisa bastante interessante, quando as três correntes vêm aqui, a soma delas é igual a zero, né? Se as bobinas forem todas iguais e a tensão estiver toda equilibrada, a gente tem a corrente igual a zero. Por isso que esse ponto aqui é considerado como o neutro. E aí lá na placa do motor, a segunda tensão que aparece aqui, né, na placa do motor, é a tensão que a rede elétrica pode ter para você fazer uma ligação estrela. Então, por exemplo, se a minha rede elétrica é trifásica, tensão de linha é 220 volts, eu tenho um motor com isso aqui na placa, eu tenho que fazer uma ligação triângulo. Se a minha rede elétrica tem uma tensão de linha de 380 volts, então eu tenho que fazer nesse motor uma ligação estrela, certo? A mesma coisa por outro tipo de motor aqui, né? Se a minha rede elétrica tem uma tensão de linha de 380 volts, eu vou partir esse motor fazendo a ligação triângulo. Se a minha rede elétrica tem uma tensão de linha de 660 volts, então eu vou partir esse motor fazendo uma ligação estrela. Lembrando que esses
valores que estão na placa do motor, eles são relacionados com a partida direta, né? A partida direta é olhar a tensão nominal da bobina e aplicar aquela tensão diretamente nas bobinas sem fazer nenhuma modificação, um rebaixamento da tensão, por exemplo, né? Então, isso aqui que a gente está falando não tem nada a ver com a partida estrela-triângulo, certo? Isso aqui tem a ver com a forma de ligação triângulo, que a gente viu, e a forma de ligação estrela, para fazer partida direta no motor, né? Então, a gente precisa olhar lá na placa do motor, por exemplo, vou fazer uma partida direta nesse motor aqui. Qual é a minha tensão de linha da rede? É 380, né? E aí eu olho na placa do motor, ele está lá, 220, 380. Então eu tenho que fazer uma ligação estrela nesse motor, né? Não, eu olhei na placa de ligação do meu motor, ele é 380, 660. Então eu vou fazer uma ligação triângulo. Essas tensões que estão aqui na frente são sempre para ligação triângulo e são a tensão nominal da bobina, né? Quer dizer, a bobina foi construída para trabalhar com 380 volts. Não, a minha rede elétrica é 220 volts, né? Ou a minha rede elétrica é 380 volts, então se eu tiver esse motor aqui, eu preciso fazer uma ligação estrela nele, né? Se eu tiver esse motor aqui, eu vou fazer uma ligação triângulo. Se a minha rede elétrica é 220 volts, se eu tiver esse motor aqui, eu vou fazer uma ligação triângulo, e esse motor aqui não vai funcionar muito bem numa rede elétrica trifásica de 220 volts, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado.